Olá, gente, tudo bem? Sou eu de novo. E hoje então vai ser um vídeo, bem, novamente polêmico, né? Os outros eram polêmicos por causa que, enfim, eu acho que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, realmente, os vídeos anteriores, se confundem muito com o que eu falo, porque eu falo tudo enrolado, sem roteiro nenhum. Enfim, isso vai mudar, eu tenho certeza. Mas esse vídeo vai ser difícil justamente por causa que é aquela agonia que eu sei que vocês têm. Um cara que não é rico falando de coisas de rico, sabe? Tipo, quando eu tava surgindo essa moda do dropshipping, né, lá em 2000 e... Eu acho que começou a explodir em 2021, 22, mas começou leigo assim, começou a aparecer pra mim em 2023, mais ou menos. Tinha um garoto, não vou falar o nome dele, claro, né, que ele tinha, acho que por volta de uns 9, 10 anos, 11 anos, que ele simplesmente ele falava assim as coisas, né, que ele, como é que faz pra vender e tal, e ele já se bancava como se fosse uma pessoa rica, sabe? Mas ele claramente não era, sabe? Ele só queria ser, mas ele, sabe, ele tava meio que comprando a cela, só que sem ter o cavalo ainda, sabe? E eu sei que realmente eu posso estar apressando muitas coisas, né, meio que colocando carroça na frente dos bois do mesmo modo, por causa que eu ainda não sou rico, né? Mas enfim, né, eu pretendo ser, né? E não sei se você com certeza, né? Porque enfim, nesse mundo quem que não quer ser rico, né? Mas eu acho que essas são, no caso, talvez as 5 decisões que eu faria, né? Que eu faria, né? Pra realmente eu ter, não ser rico, mas sim ser bem de vida, sabe? Tipo, quando eu falo bem de vida, não você não ser tão basicamente rico nem pobre. Mas claro, né, nesse mundo que o pessoal tá dizendo que a classe média está acabando de alguma forma, né, em questão de segurança, realmente acho que nem mesmo bem de vida vai existir, sabe? Mas eu digo no caso é você ter, por exemplo, um carro, por exemplo, enfim, não sei, de 2018 para cima, 19 para cima, você ter uma casa confortável, uma cama boa, você ter, enfim, uma casa bem mobiliada, com produtos de qualidade, não de luxo, assim, mas sim de uma qualidade boa, né? Que não estrague facilmente. Enfim, harmonicamente bonito, sabe? A casa. E também, claro, uma realidade melhor, né? Você ter uma aposentadoria boa, você conseguir realmente, enfim, fazer festa de aniversário, conseguir fazer, enfim, comprar presentes para seus filhos no Natal, enfim. Isso não é meio que uma certa questão de esbanjar, mas sim é uma saúde financeira boa, né, no geral. E a primeira que eu faria, justamente, que eu até mesmo fui hipócrita no vídeo passado, retrasado, não me lembro, gente, foi basicamente a questão de ter carro, né? Bem, eu sempre que desde muito tempo assim eu pensei em não ter carro, justamente porque lá em casa assim, basicamente não tem como, né? Já tem 2 carros lá em casa, não são carros de luxo, podem ser certeza, é uma Duster e uma Ford Courier 2002, né? Que no caso é uma Duster 2015 também, não é muito moderna não. Mas enfim, são 2 carros que tem lá. E um terceiro carro atrapalharia e muito, sabe? Seria basicamente. Sabe aquele. Assim, quem é antigo não vai saber, mas antigamente tinha um joguinho no canal da Sky, né? Eu tinha Sky em casa. Não, não era rico, gente. Eu só tinha Sky mesmo, só isso. Tinha, no caso, um canal em que você podia jogar uns mini joguinhos, sabe? Tinha um joguinho que uma cobra estava embaixo, você controlava a cobra, assim, pelo controle da TV. Daí então tinha que pegar as maçãs que ela comia, que caíam, assim, do céu. Tinha também outro joguinho que era muito famoso, meu pai jogava muito comigo. Era um que você tinha que, no caso, tinha um estacionamento todo lotado, e você tinha que tirar ônibus por ônibus, caminhão por caminhão, para liberar espaço para poder tirar um carro específico, sabe? Que no caso era o carro que era o objetivo, era sair do estacionamento. E acho que era justamente isso que seria se eu tivesse se eu tivesse um carro lá em casa, né? Tipo, seriam 3 carros e cada carro vai ter que sair para poder tirar o meu carro, então seria uma baita uma função. Mas ter carro é uma vantagem porque você vai poder ir para qualquer lugar no geral, mas a desvantagem é porque realmente é muito custo, né? Você vai estar dando uma boa parte do seu salário para você que trabalha, quer dizer, a maioria trabalha, eu acho que assiste esse canal, que vai ser, por exemplo, você vai dar meio que assim, bancar uma coisa que não existe, sabe? É só um carro inanimado, sabe? Vai te levar para qualquer lugar, tu vai poder ter a tua independência, assim, né? Automobilística, de locomoção no caso, mas eu ainda não acho vantajoso, sabe? Mas também eu tô pensando recentemente em ter um carro, mas não pra ter assim, mas sim mais pra ter por um pouco e depois revender, sabe? Mas o problema realmente é você ter um carro assim, tipo, financiado. Aí sim é um problema. Porque você vai ter um carro, por exemplo, muito bom, você vai ter um apego emocional àquele carro e você não vai querer vender. Daí sim eu acho que é um problema, sabe?
Porque eu acho que você deveria ter um apego emocional ao seu carro quando você vê que você tem uma saúde financeira boa para isso. E eu acho que a dica final, no caso de você ter o carro, é que o seu carro tem que ser o equivalente a 5 a 10% do patrimônio total. Sim, isso é uma polêmica verdadeiramente grande que eu sinto, sabe? Eu mesmo tive ódio quando eu vi isso aí pela primeira vez, mas faz sentido, sabe? Sim, claro, para quem tem um patrimônio de 100 mil reais, ou seja, o seu carro tem que ser de 5 a 10 mil reais. Com que dinheiro você compra um carro desse hoje em dia? Cara, um Fusca custa 20 mil reais porque ele tá. Quer dizer, um Fusca custa mais ou menos 30 mil reais no mínimo porque ele tá super valorizado, sabe? Porque, ai, carro retrô e tal. Também que os ricos estão com essa modinha agora de comprar um carro bem antigo, assim, só por questão de nostalgia, sei lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, sabe? Essas são tendências. E se você quiser comprar um Fusca de 5 mil reais, você vai comprar um Fusca que passa só duas marchas, no caso é a primeira e a ré. Você consegue ver o chão do asfalto, sim, através do chassi do carro, né? Porque tá furado por causa da corrosão. E também você vai ganhar, pelo menos, né? Você vai ganhar um travesseiro de brinde, né? Para você poder colocar embaixo do banco do motorista que tá com as molas soltadas para fora. Eu acho engraçado que todos os Fuscas que meu pai comprava, né? Porque, enfim, não é que ele comprava, mas os Fuscas que meu pai andava uma vez, que meu pai sempre andou em carro antigo, assim, sempre todo Fusca antigo tinha, pelo menos, assim, uma mola soltada para fora, tinha que usar alguma coisa para poder estancar, sabe? Muito, de uma vez até tinha que usar um pedaço de madeira, sabe? Mas ok, né? Então essa é a minha primeira dica, sabe? Tipo assim, não precisa realmente levar o pedaleto essa questão de você ter, não ter carro, né? Se você quer ter o carro, tenha, né? É só meio que uma dica, sabe? Mas não tenha um carro que meio que, tipo assim, custe total do seu patrimônio ou uma boa parte dele, sabe? Tenta, tipo assim, sabe, usar esse carro para locomoção e tenta também pegar um modelo específico, sabe? Não queira comprar, tipo assim, um carro 0 km ou financiar ele. Compra um carro popular, baratinho, sabe? No geral. E também, enfim, sabe, tenta transformar ele num passivo de alguma forma, sabe? Bem, a segunda realmente também envolve a questão de você, em questão de patrimônio, que no caso é o poder de alavancagem, né? Esse basicamente requer muito assim da sua perspectiva, né? Justamente com a do carro, que é você pensar em onde você está, né? No seu nível de poder de alavancagem, né? Por exemplo, no meu caso, eu tô longe disso, eu acho. Porque se você tiver assim, por exemplo, quando você começar a fazer dinheiro, você tem que realmente se privar, por exemplo, de, sabe, financiar uma casa. Por exemplo, no meu próprio trabalho, eu encontro gente que recebe um salário mínimo, mínimo mesmo, e já está financiando um apartamento. Eu acho isso uma loucura. Muitas pessoas, né, que começaram nisso, antes quando entraram, falaram, olha, eu não quero ficar aqui até o Natal, porque o Natal, enfim, é o boss final do ano, né, para quem trabalha em mercado, ainda mais quem é operador de caixa como eu. E simplesmente essas pessoas começaram a financiar o apartamento e já começaram a ficar lá mais tempo do que elas achavam. E já passaram do Natal. Tipo, eu acho isso aí assustador, sabe? Porque basicamente você financiar de imediato assim um imóvel é basicamente uma coisa terrível, porque é basicamente uma prisão disfarçada de prosperidade. Porque essas pessoas, tipo assim, vão ficar muito tempo assim naquele emprego, talvez até mesmo anos, ou até mesmo uma boa parte da carreira de trabalho delas vai ser lá, porque se elas se demitirem ou forem demitidas, meio que não vão ter aonde fugir, sabe? Pra até achar um emprego. Claro, os parentes podem ajudar, claro, mas isso vai ser meio que tipo um sufoco gigantesco, sabe? E é por isso que realmente eu não recomendo que você faça isso, sabe? Claro, ter uma casa todo mundo merece ter, óbvio, ninguém vai morar na rua, né? Creio eu. Mas, tipo assim, tenta, por exemplo, não gastar todo o teu dinheiro assim em um financiamento, sabe? Guarda um certo dinheiro assim para o financiamento, para entrada também. E depois, assim, guarda um dinheiro assim específico que você não pode tirar em lugar algum, que no caso é para você empreender, para você fazer o dinheiro girar e conseguir ter o seu poder de alavancagem. Mas eu não recomendo que você faça isso, tipo assim, num valor muito baixo. Por exemplo, o meu valor que eu tenho, sabe, em investimentos, eu não vou financiar uma casa de jeito nenhum, porque eu posso me desesperar com a falta de dinheiro e acabar que eu vou tirar esse dinheiro de mim, vou secar, como é que é, vou rapar o pote, sabe, dos investimentos. Então eu não quero fazer isso, não quero mexer nesse dinheiro de jeito nenhum até os meus 40, 50 anos que eu quero me aposentar oficialmente, né, se tudo der certo.
A terceira dica que eu dou pra vocês é, francamente, numa questão mais de você não também, tipo assim, deixar de viver por causa de dinheiro, sabe? De investimentos. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo na marra, né, com isso, porque desde que eu comecei a investir, eu até falo que eu comecei a investir compulsivamente, sabe? Porque, enfim, eu sempre fui muito fiel às minhas metas, né, de bater tal valor investido em tal ano, assim, e francamente até agora eu já bati todas, né, por enquanto, né? Mas eu não vejo assim vantajoso isso a longo prazo. Eu não me enxergo assim nessa situação, porque você vai estar deixando de viver. Por exemplo, muitas pessoas dizem que basicamente você ser rico é você ser, por exemplo, igual o Warren Buffett, né? O Warren Buffett ele tem o equivalente a 90 bilhões de dólares, né, se comparar o patrimônio dele na Berkshire Hathaway, que no caso a Berkshire acho que ela é a quinta uma empresa mais valorizada do mundo, eu acho, a quinta maior empresa do mundo. Eu não sei exatamente a posição dela, mas eu sei que ela tá nas top 10, isso aí eu sei. Mas basicamente ele tem o mesmo Cadillac há basicamente 7 anos, sabe? Ele comprou esse Cadillac em 2019 e antes ele tinha um Cadillac mais antigo ainda, um Cadillac 2001, sedã. E ele só parou de usar esse carro em 2019 quando ele comprou um novo Cadillac. E é só o carro que ele tem. Ele mora na mesma casa também há mais de 50 anos em Nebraska, em Omaha, que é a cidade dele, natal. E basicamente é isso, sabe? O cara vai no McDonald's todo dia porque ele não quer gastar com outra coisa. Isso até mesmo por uma causa nobre, né? Porque ele quer usar uma boa parte do dinheiro dele pra, enfim, pra reinserir o dinheiro na sociedade, sabe? Eu acho isso uma coisa interessante para ele. Só que do mesmo modo, assim, tipo, não sei, custaria, né? Tipo assim, pegar só uns 50 milhões de dólares e aproveitar um pouco a família, sabe? Porque ele sempre ficou a boa parte da vida dele, assim, meio que, enfim, lendo jornais, relatórios e quase que não aproveitava a vida com a família dele, sabe? Então é o seguinte, se você tem um certo dinheiro, assim, se você quer comprar, sei lá, um brinquedo bom pro teu filho, se não vai te prejudicar financeiramente, se não vai, enfim, te deixar, enfim, triste, assim, por que não comprar? Do mesmo modo que você quer comprar uma lancha, assim, pra se divertir com a família no meio do verão, assim, do que ficar trancado em casa no calor, sabe? Essa é uma analogia, sabe, que eu faço. Enfim, a quarta coisa que eu faço, que é uma coisa mais pessoal minha, é realmente não tentar gourmetizar tudo, né? Eu acho que o maior erro da humanidade é justamente gourmetizar tudo, sabe? Por exemplo, quando eu era um pouco mais novo, eu era bom em história, sabe? Quer dizer, eu ainda sou bom em história, na minha opinião. Não tanto assim, mas em questão da Idade Média até os tempos atuais, realmente eu acho que eu me classifico um pouco. Agora, Império Romano, assim, e Império Azteca, e também até mesmo a história da Ásia, eu sou bem leigo ainda, né? Mas, enfim, o que foi simplesmente que, ao longo de toda a história, o ser humano sempre gourmetizou tudo. Ou seja, por exemplo, esse cavalo é de uma raça específica é muito mais caro, esse cavalo já é mais barato, sabe? Tudo bem, é questão de eles meio que especificam, né, através da raridade da coisa, de como nobre é tal coisa, mas tem vezes que passa o limite, por exemplo, sei lá, um chinelo, gente. Tipo, a Havaianas hoje em dia, tipo assim, basicamente vende, né, o sonho brasileiro, o Brazilian Dream, né, que tá bombando agora, né, pro resto do mundo, sabe? E chinelo, por exemplo, tá virando, não é que tá virando um artigo caro, mas eu já vi em várias lojas, assim, que o preço dos chinelos estão ficando um absurdo, sabe? Talvez seja inflação, talvez, mas talvez também seja a gourmetização. Vou pesquisar depois também pra saber disso. Mas, por exemplo, mesmo se eu fosse rico, assim, tivesse uma boa quantidade de dinheiro, eu usaria Havaianas ou Ipanema, assim, qualquer outra marca, assim, porque eu não importo com qual chinelo que eu tô usando, assim. Do mesmo modo que não importa também com o meu celular, né? Eu tô usando um Samsung, agora esqueci a marca dele, mas é... Não sei se é A15, não sei, A15, não sei, mas é um modelo Samsung, vamos dizer, tipo assim, que é tipo... É o equivalente a um Toyota Corolla 2017, sabe? Tipo assim, não é nenhum celular modernão, assim, sabe, né? Nem de longe o iPhone 17 Pro Max, né? Que eu vejo o pessoal passando no mercado, assim, tá louco. Como é que esse pessoal consegue comprar, né? Por exemplo, eu acho que eu nunca teria um chinelo, né, que custasse, sei lá, uns R$ 300, sabe, sei lá, com pele de cavalo, essas coisas, tudo chiquinho, assim. Ou nem mesmo um celular muito caro, sabe? Tipo, o que eu quero ter, no caso, é uma casa boa, né, pra morar, uma casa também bonita. Enfim, roupas confortáveis, não precisa ser de luxo, né? Eu gosto muito de roupas de algodão, né?
E a terceira é um carro interessante, que me faça olhar, olha só, eu venci na vida. Tipo, esse carro é o carro dos meus sonhos, sabe? Essas três coisas que eu peço, sabe? Também realmente uma realidade financeira melhor. Mas também não quero torrar tudo também, porque eu tenho, enfim, basicamente herdeiros para isso, né? Que no caso, enfim, filhos que eu quero ter, no caso, que eu preciso que sejam meus herdeiros, né? Porque eu quero seguir isso aí adiante. Eu acho que eu tava no terceiro, né? Eu não sei, eu não me lembro. Azar. Enfim, eu acho que foi isso, né? Eu acho que eu nem mesmo bati, né, as 5 dicas, mas foi essas que eu me lembrei de cabeça, né? Que eu pensei em fazer. Enfim, gente, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que tenham gostado. Mas enfim, tá, gente? Falou.